De volta com o TV Verdade, hoje conversando sobre a Semana Santa, sobre o significado, o momento de refletirmos aí o que é a Semana Santa, e é um programa ecumênico. Estamos aqui com o pastor Jorge Linhares, da igreja Getsemane, com o pastor Israel, da igreja... Padre, desculpa. Mas é pastor também, né? É pai, né? É pai, padre, né? É pai. É o padre Ismael, da paróquia São João Batista, o doutor Ricardo, já conhecido, e ele é espírita, e o cidadão Éder, que é católico, né, cidadão? Sou o povão, né? Eu sou o povão. E devo lembrar, Érica, me veio uma coisa aqui na cabeça, sabe? A gente levando, vamos voltar para a época lá do Cristo, onde não existia luz elétrica, onde não existia rádio, televisão, impressão de jornal, não existia nada disso. A conversação, a propagação das ideias era boca a boca. Naquela época se esperava com muita vontade, com muito desejo, o Messias, o Salvador. Imaginava que desceria um homem com muitas espadas, muitos cavalos e faria uma revolução, mataria, derramaria sangue, faria aquela parafernália toda que era normal da época. E de repente vem um homem de voz mansa, de coração puro, perdoando a tudo e a todos, ensinando o bom caminho a todos e a todos. De uma forma tão simples, Simples, né? Objetiva, direta, né? Realizando milagres que o cego que nunca viu via, Lázaro que estava morto, já cheirando mal, segundo a família, ele ressuscita Lázaro, né? Ele não tem apego a absolutamente nada, andava com prostitutas e cobradores de impostos, que eram as piores pessoas. Até hoje os cobradores de impostos não estão aí, mas vamos voltar naquela época lá, que eram terríveis. E ele enfrentava o preconceito para estar com aquelas pessoas, ele ressuscitava, ele curava, então ele tinha a condição de quê? De se salvar, mas ele não quis. Ele foi aquele cordeiro, o cordeiro máximo, o cordeiro mais rico que se podia dar em sacrifício, que antigamente era fácil. Você está com pecado, você transfere o seu pecado, entre aspas, você transfere o seu pecado para um cordeiro, para um pombinho ali, mata e o seu pecado acabou, né? Então, ele teve a chance de não morrer, mas ele mostrou que morrendo, ele venceria a morte. Como que é isso? Ele vence a morte como? Ressuscitando e voltando e trazendo mais amor ainda para todos aqueles, e pedindo o quê? Ele poderia pedir o quê? Indenização, né? Se fosse nos dias de hoje, doutor Ricardo faria uma indenização lá, altíssima, pelos danos morais e materiais. Mas ele pede o quê? Para pregar a todos o Evangelho. Que coisa linda. Sabe qual que é a ideia que as pessoas têm de Jesus, muitas pessoas? Que ele era um sujeito que perdoava tudo. É muito engano. Exato. Jesus Cristo foi crucificado exatamente porque ele falava de forma veemente, cobrava uma mudança de vida. Sim. Aí então o caso, porque senão assim, aí ele andava com prostituta, aí ele dormia com vagabundo, não. Jesus, ele, quando aquela mulher foi colocada diante dele, ele falou com ela coisas duras. Ali ele escreveu, nós não sabemos o que ele escreveu na areia. Exato. Porque hoje a ideia que se tem de um Cristo é um Cristo muito passivo até, né? Não é isso? Não. O caminho do perdão custou a Jesus a cruz do Calvário. Mas não tem uma pessoa que tenha comparecido diante de Jesus, né? Não tem uma pessoa que tenha comparecido diante de Jesus que ele não tenha exortado esta pessoa a ter uma mudança se de endireitar. vida. Porque senão fica parecendo que todo mundo é filho de Deus, e segundo a Bíblia nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Ô pastor, eu vou aproveitar as suas palavras e a palavra também do cidadão e vou voltar aos anos atrás. Realmente não se tinha uma internet, como o cidadão colocou, não se tinha um alto-falante, mas existia uma coisa que tem até hoje, que é o mal. O mal, para que tudo isso que nós estamos dizendo aqui e o que acontece nesta semana, e para todos nós que somos do povo de Deus, se não existisse o mal, nada disso teria acontecido.
Então, cidadão, pegando o seu raciocínio, quando ele conseguiu levar aquelas 5.000 pessoas e falar para elas, é porque aquelas pessoas já estavam completamente divorciadas do mal. Porque o mal é que fez com que surgisse um homem tão poderoso, tão humano e tão bonito, como é até hoje. Não sei se a minha bancada vai concordar com essa minha colocação, mas sem o mal não existiria o bem. Lá naquela época, aquelas pessoas que o seguiram são pessoas que eram divorciadas do mal e que viam o bem. Por isso é que, na minha forma de pensar, por isso é que se surgiu um homem tão bom, tão puro. Mas se não existiu o mal, como é que nós vamos saber o que é o bem? Justamente. Né? Por isso é que eu voltei com você lá atrás para te dizer, não sei se o padre e o pastor vão concordar com a nossa colocação, porque para ele arregimentar aquele monte de fiéis, tinha que ter o mal. Acho que ele é além disso, não? Ela é claríssima. Na Bíblia tem, por exemplo, luz, trevas, verdade, mentira, homem, mulher. O diabo é que cria a mentira. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Ele é que cria uma terceira via. É o pai da mentira. Você pode olhar aí que aí vem a questão de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aí vem outro assunto. Eu estou dizendo assim, a terceira via, mas sempre são dois caminhos. E a crucificação de Jesus representa ali a humanidade. Os dois ladrões condenados e os dois blasfemando contra Jesus. Seria uma não tem história do mal. Bom ladrão e nem do mal. Você vai ver sempre Jesus pegando ali a multidão que era curada, a multidão que blasfemava, o filho pródigo e o outro filho. Então ali estavam as duas partes da humanidade representadas. Um ladrão que se arrependeu é a pessoa que novamente se reconcilia com Cristo. E esse ladrão arrependido, ele diz assim, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Aí conduz a Cristo, e aí ele pede perdão a Jesus, chamando o outro de louco. Ele diz, louco, você também precisa mudar de vida. Eu vou aproveitar agora. Até aquele momento, Jesus não tinha dado atenção para nenhum dos dois, porque Jesus nunca parou para olhar um blasfemador. Jesus nunca deu atenção a uma pessoa que não acreditasse nele, tanto que ele não entrou lá entre os samaritanos, que eles não deram crédito a ele. Ele não foi, porque eu é que preciso de Deus, não é ele que precisa de mim. Então naquela hora Jesus, na hora que ele respeitou Jesus, aí Jesus virou para ele e disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aliás, é a única pessoa que com certeza você vai encontrar no céu, é aquele ladrão na cruz. Nenhuma outra pessoa, Jesus falou, para aquele Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo. Por isso que é o sangue de Jesus que purifica. Aquele ladrão, se ele tivesse condições de sair da cruz, ele teria que ter uma nova vida, né? Pelos frutos iria conhecer. Mas ali está a humanidade, que fica achando que vai entrar no céu pelas próprias obras, porque é bonzinho e que nunca reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e tem aquela humanidade que reconhece que precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Ele falou, uma vez o meu sangue derramado, nunca mais precisará se derramar sangue por pecados, porque uma vez derramado o sangue dele. Então, qual parte da humanidade você quer escolher? A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz do povo gritou Barrabás, não é isso? Então eu tenho que aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Ô pastor... eu queria perguntar para É aí que eu me converti. Sim. Foi assim que o meu amigo pregou para mim, eu falei, mas o que eu posso fazer para ser salvo? Ele falou, você tem que receber Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguns comportamentos, as pessoas fazem algumas coisas na quaresma, no período da quaresma, que eu queria saber dos senhores, o que vocês acham. O jejum. Então, para nós católicos, a quaresma ela tem esses 40 e poucos dias que antecede a Páscoa, justamente para que haja uma reflexão. Então, nós propomos 3 caminhos, que é o jejum, a oração e a esmola, né? A ajuda ao próximo, né? O jejum é bíblico. O jejum é uma prática de todos aqueles, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ele tem essa ideia de purificação.
Essa ideia de procurar, justamente na ausência do alimento, você se auto-refletir. Por exemplo, algumas pessoas deixam de beber na quaresma. Chega sábado de aleluia, bebe dobrado. o caneco. Bebe dobrado. Exatamente. Então, o jejum, ele perde o sentido. Ele perde o sentido porque você, na verdade, você anulou um desejo, na verdade. Você apenas anulou o desejo daquele tempo. Você empurrou para frente. Porque lá na frente você vai beber dobrado. Então, de que vale? Justamente o jejum, a penitência, a oração, ela tem que levar a pessoa a uma mudança de vida, a uma renovação interior. Se ele não é capaz de se renovar por essas práticas, então aquilo tudo perde seu sentido, porque o objetivo é esse. Né? Então a gente, na verdade, mascara as coisas dizendo assim, eu faço isso, tá bem, eu tô resolvido, obrigatoriamente. Tem horas que eu acho que é uma relação meio infantilizada com o sagrado. As pessoas têm, sabe, pastor? Quem me mandou para a igreja evangélica, quem me mandou foi um padre. Padre Antenor Viana, da Igreja da Concórdia, Senhora das Graças. Eu ajudava lá na igreja, de 13 a 12 anos, eu morava ao lado lá. Padre Antenor Viana, italiano, e eu perguntava muito. Eu falava, pá, nós agora vamos cobrir os santos, porque é a quaresma, Igreja Senhora das Graças. Por quê? Ele falou assim, olha, esse povo não sabe nada. Ele falava comigo, Padre Antenor Viana, deve ter muita gente da Concórdia ali, me assistindo, meus amigos, são todos conhecidos. E aí ele dizia assim, o que é importante é a mudança de vida. O padre falava. Lá nessa igreja, lá tinha o baile, que era o baile de aleluia, ele chegou e ele acabou com o baile. O padre anterior era considerado um padre legal, porque tinha o baile, tinha um monte de festa e bebida e barraquinha. Esse padre era um padre mais bíblico. Ele pegava a Bíblia. Aí eu ajudava ele, eu e o Ripe. Aí ele dizia assim, nós vamos cobrir aqui os santos, mas eu queria que todos estivessem cobertos. Ele falava claramente, porque é para reflexão, como padre, é para reflexão. Aí eu perguntava, padre, por que o senhor não casa? Padre, por que a gente tem essa imagem? Padre, por que a gente põe a hóstia na boca, não pode encostar no dente? E eu perguntava, e por que eu fiquei agora? Né? Por que eu fiquei até agora santo, mas agora que eu pequei, é o que vocês falaram, que a pessoa... O jejum... Então, ele falou assim, olha, você pergunta muito. E você não nasceu para ser católico. Porque você pergunta. Se todas as pessoas perguntassem, iriam encontrar Jesus. Ele falou comigo. Esse testemunho eu tenho do Padre Antenor Viana. Ele falou, questione, pergunte, vai firme. Continue nessa busca, você vai encontrar Jesus. O resumo de tudo é Jesus. Porque tudo está conduzindo para Jesus. Você vai ter que encontrar. Você vai ter que ver na quaresma, no sábado de aleluia, na crucificação. E você vai ter que encontrar. Então, Pastor Jorge, eu também sou muito perguntadeira. Isso sabe? É bom, isso é ótimo. Há muitas religiões, e a gente vê ou muitos pastores ou padres que usam muito da culpa e do medo para controlar as pessoas. E isso não é uma... Exatamente. É uma mentalidade muito comum que está no meio do povo, sobretudo que veio da Idade Média. Né? E eu até não digo que é uma culpa do passado, porque naquela época a compreensão era essa. Daqui a 200 anos também nós seremos julgados pelo nosso passado. E digo também que talvez se eu estivesse lá na Idade Média eu teria me comportado tal como. Né? Só que a gente tem que aprender justamente a mudar essa realidade, né? E da mesma forma que existiam muitos padres apegados ao pecado, apegado à culpa, e a gente apegar à culpa não significa justamente que a gente está negando, não pode negar, né? E nem sempre é uma mudança genuína. Agora, isso não é o essencial da fé. Isso aí não é o essencial da fé, porque Deus, Ele é justo, mas também é misericordioso. A gente não pode ficar somente numa face da moeda. Há uma necessidade de uma renovação também, do ponto de vista da pregação. E isso evolui justamente com o conhecimento, com as perguntas, com a reflexão. Né? Eu acho que fé com culpa... Não combinam, né, doutor Ricardo? Não andam de braços dados, né? Com relação a esse jejum, você quer dizer assim, fazer nascer a fé com a culpa? Não, faz a pessoa sentir culpa para ter controle sobre ela. Exatamente. Isso para mim é o absurdo dos absurdos. Agora, outra coisa também que eu acho muito interessante
que eu acho que todos nós da bancada também devam pensar assim, é o sábado de aleluia, com porretada no Judas, fogo no Judas, quebra o Judas, meu Deus. É interessante o senhor falar sobre isso, que é uma coisa que eu gostaria de... A gente tem pouca oportunidade de esclarecer isso daqui, né? Muitas pessoas confundem aquilo que a igreja, no caso a igreja católica, ensina, com aquilo que as pessoas criam. Então, por exemplo, essa cultura de muitas compreensões erradas, equivocadas, de muitas ações. Ah, porque na quaresma vira mula sem cabeça, o lobisomem aparece, porque se não fazer isso, acontece aquilo. E nós temos que fazer assim, assim, assado, bate no Judas. Isso não está no ensinamento da igreja. Isso não está. E as pessoas às vezes tomam essas tradições populares, essa cultura que a gente tem, que é paralela à fé, como se isso fosse a religião. Isso não é. Sabe? Foi exatamente o que eu falei. O Cristo ressuscitado, ele podia ir lá, dentro dessa visão de malhar o Judas, pegar o Judas de verdade. O Iscariotes, ó, lenhar o Judas, ele foi lá e perdoou. O pastor Jorge Linhares trouxe alguns símbolos. Vamos lá para o senhor nos explicar. Mas e o jejum para os evangélicos? O jejum, explicar aqui. O jejum, porque Jesus Cristo falou assim, ó, existem demônios que só saem com jejum e oração. Sim. O que é? O jejum é a negação do desejo da carne. Então, quando a nação de Israel estava em pecado, era proclamado um jejum para que as pessoas demonstrassem que a vida não é de satisfação somente nas coisas materiais. O jejum pode ser de palavras, necessariamente não precisa ser de comida, pode ser um jejum de televisão, por exemplo, a pessoa ficar... É um sacrifício pessoal que nós vemos. Jesus, por exemplo, foi para o deserto... Mas isso não é barganha? Não é barganha, não? É um revestimento do alto. Jesus, quando foi para o deserto, ele jejuou lá 40 dias para enfrentar o inimigo. Ele se preparou. O jejum, ele é uma demonstração de que você não vive só para se satisfazer. Sim. Mas é também um sacrifício para você alimentar a parte espiritual, porque todos nós somos tríplices. Corpo, alma e espírito. Corpo, essa beleza, né? A alma, o que? É o psique, quem é você? E a parte espiritual. Sim. Para a gente ficar equilibrado. Então o jejum é um dos acessórios de Deus, dos elementos para que nós nos fortaleçamos na fé. Então, sim. Vamos lá, Páscoa. Todos então matavam um cordeiro. Tá aqui, olha. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: toda a família deve se reunir para a festa, para a Páscoa. Um cordeiro deverá ser morto. Êxodo capítulo 12. Sem defeito. Então o cordeiro seria morto sem defeito. Tomarão do sangue deste cordeiro e colocarão nas ombreiras da porta. Que era o último dia, a última noite que o povo ia ficar no Egito. Depois de 400 anos morando no Egito, através de José, aí eles agora iriam sair nesta noite. Não 400 anos de escravos, porque eles desceram para o Egito ricos, mas agora eles serão libertos. Olha a maneira: tomarão o sangue do cordeiro e porão nas portas, nas ombreiras, na verga da porta, nas casas. Naquela noite comerão a carne do cordeiro com pães asmos. O que é o pão asmo? O pão asmo é esse aqui. É um pão sem fermento. Isso aqui é como Deus nos vê. Tá? Isso aqui é o ser humano. Então, Deus mandou fazer o pão para aquela ceia da Páscoa. Esse aqui é o mesmo pão, porém com fermento. Quer dizer, isso aqui é a aparência. Se eu chegar num lugar, eu quero comer esse, mas não é o verdadeiro. Então a gente viver mais da realidade. Diz o texto que, olha, ervas amargas. Cadê a erva amarga? Tá aqui, ó. Tá aí lá. A erva amarga. O que era? Alguma coisa que lembrasse o período de escravidão no Egito. Era alguma coisa que mostrasse, puxa, aquilo ali não foi legal, minha vida não foi boa, minha vida de escravo. O que mais que diz o texto? Olha, com sandálias nos pés, porque o povo era escravo e eles viviam, não podiam andar de calçados, eles viviam amassando barro, construção da casa dos egípcios. Agora eles eram dignos, teriam suas próprias casas. O que mais o texto diz aqui? Olha que coisa bonita, olha. E o cajado nas mãos, que é isso aqui. Quando Moisés compareceu diante
do faraó, só ele tinha o cajado. Agora, todas as casas estavam ali e o chefe da casa tinha que estar com o cajado nas mãos. É hoje, cidadão Éder, que você também, o que acontece? Os pais terem autoridade. Então, a ceia do Senhor é um momento da restauração da família. É o pai reunir os filhos e falar, olha, o pão vivo, isso aqui é a mentira. É roupa de marca, é a mentira de chamar o marido de benzinho, mozinho, está querendo a morte, é o carro que eu não tenho condições de sustentar. Isso aqui é a mentira. Né? É a festa, né? O engano. Isso aqui é a verdade, como nós somos. Para o mundo, o importante é isso aqui. É a casca, a beleza. Para Deus, o importante é isso aqui. Tá? Então, o vinho, que era o sangue do Cordeiro. Por isso que as igrejas evangélicas, elas comemoram a Páscoa com a ceia. E o versículo aqui, o último que eu quero deixar aqui, que foi Jesus falando em Lucas, capítulo 15, que diz assim, olha, 22:15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Foi assim, desse jeito aqui. E olha o que é lindo. Olha, e tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. E tomando o cálice e disse, o meu sangue será derramado por vós. É isso que é a Páscoa. Sim. É o pão, o vinho, lembrar da Eva, e cada chefe não transferia a educação para o colégio. Eu sou diretor de um colégio batista, então o pai ser responsável pelo filho, a mãe ser responsável pelo filho, a família, e eu ter o cajado na mão. Se o meu filho está em minha casa e ele mora debaixo do meu teto, ele tem que aceitar as regras. É isso que é autoridade. Então o cajado representa autoridade. Olha que bonito você com o cajado, para não precisar o delegado, que lá na igreja de Getsemane tem mais de 30 delegados, não precisar do delegado exercer autoridade sobre meu filho. Eu, pai, sou responsável pelo meu filho, pelos meus filhos. Mas um gesto muito bonito, pastor, que esse eu acho assim, o principal da Páscoa, sabe? Eu vou emprestar-lhe o meu cajado. Mas o gesto principal era um costume da época que reina até hoje. Quando se pegava esse pão, tirava-se um pedaço do pão, molhava no vinho e entregava à pessoa que por acaso você tivesse algum problema, inimizade, tem desacordo, né? Você está em desacordo com essa pessoa, você fazia o quê? O pão molhado no vinho, durante a ceia, você oferecia a essa pessoa. E se essa pessoa aceitasse esse pão, ela fazia o mesmo e te devolvia. Então, a comunhão entre os dois, que estavam até então, né, em discórdia, virava a concórdia. E isso, gente, tá vendo, cidadão, muito importante. Isso é muito importante. Você vai pregar lá na próxima. É isso que é valendo. E era entre a família, era a família que fazia eu prestando atenção ali no nosso pastor, eu fiz um questionamento aqui fora das câmeras ao nosso ilustre padre, e porque me veio uma dúvida. Quando se dá uma hóstia, a hóstia é fina, bem fininha. Eu perguntei a ele se representava a realidade. Não é isso? Porque, segundo a pregação do meu ilustre pastor, o pão maior é mentira. É a mentira. Né? É o confermento. E o fininho é o que representa Vamos chegar diante de Deus como pão fino. E o nosso padre tirou a minha dúvida. Realmente eu tinha razão. É interessante porque o pastor fez muito bem a explicação da Páscoa judaica, né? E de fato, e agora a bíblica, né? Para nós católicos, justamente essa fundamentação, que foi a última ceia que Jesus realizou, que hoje na quinta-feira à noite nós vamos fazer, ela é que fundamenta a nossa celebração da missa, né? Que tem o nome a princípio de fração do pão, que é a divisão do pão, esse sentido de dividir, de entregar. Depois ganha-se o nome de Eucaristia e missa, né? Para nós. E aí, justamente, a hóstia é também pão sem fermento, né? Por isso que é interessante, porque quando o cidadão diz assim, entrega aquele que tem a desavença e ele reconcilia,
é a nossa comunhão, uma comum união, né? Isso. Todos juntos. Olha como É a família reunida. Olha como foi a ordem para a igreja. O apóstolo Paulo disse assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele mandou. O homem quer aperfeiçoar. Todo mundo tem que beber um pouquinho do vinho. Todo mundo tem que comer um pedacinho de pão. Não precisa aperfeiçoar Deus. Deus, ele já mandou Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu só